A Terra não é o planeta mais avançado do universo DC. Ela não é o centro do universo. Ela não é Oa. Ela não é um grande império tecnológico como Krypton. Ela também não é Apokolips, o auge do auge da tecnologia e magia. Mas mesmo assim, alguns dos Lanternas Verdes mais poderosos da história vieram exatamente daqui, meus amigos. E quando eu digo poderosos, eu não estou falando apenas de quem faz o maior construto ou quem bate mais forte. Estou falando de feitos cósmicos de domínio sobre a força de vontade. Estou falando de personagens que viraram símbolos e literalmente lendas dentro da tropa. De personagens que redefiniram o que significa usar um anel de lanterna verde. De personagens que mostraram por que o anel de lanterna é a arma mais poderosa do universo. Então hoje você vai conhecer os 5 maiores lanternas verdes da Terra, os mais poderosos e mais marcantes de todos os tempos. E o primeiro lugar, meus amigos, é inquestionável na minha opinião. Mas antes da gente começar, se você não quer que o Parallax atravesse a dimensão do medo e devore toda a força de vontade de você e da sua família enquanto você dorme, por favor, se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. Assim, além de estar me ajudando a cada vez chegar mais perto do meu sonho aqui dentro do YouTube, você também vai receber vídeos nerd de qualidade toda semana. Então, meu amigo, você vai estar me ajudando mais do que você consegue imaginar e também vai receber conteúdo toda semana. Então, cara, você só sai ganhando. Então, agora sim, sem mais demoras, bora lá conhecer e bora lá falar de força de vontade personificada no nível máximo, dos 5 maiores lanternas verdes de todos os tempos. Sabe, pessoal, o Anel Verde é só uma ferramenta. Ele pode ser a maior ferramenta do universo, mas ele é apenas uma ferramenta. Ele canaliza a força de vontade, mas o poder real vem do usuário. Nem todo lanterna opera no mesmo nível. Alguns são soldados competentes, outros são líderes. E cara, tem gente que quando coloca esse anel no dedo vira praticamente um deus, conseguindo derrotar frotas inteiras sozinhos, dominar planetas em piscar de olhos. E cara, alguns até conseguem transcender o próprio conceito do que é a tropa dos Lanternas Verdes. E o primeiro da lista é Guy Gardner. Guy Gardner não é o lanterna mais disciplinado, não é o mais estratégico, nem o mais respeitado dentro da tropa. Qual é? Com aquele cabelo também, acho que... qual é, né? O Guy é instável, impulsivo, explosivo, mas existe algo nele que pouquíssimos lanternas possuem: uma força de vontade avassaladora. Sério, o Guy, em questão de força de vontade pura, pra mim ele é top 3, ou 2 se bobear. Uma força de vontade brutalmente indestrutível. Antes mesmo de receber o anel, o Guy já era alguém que se levantava sempre. Sobreviveu a uma infância violenta, tornou-se professor, tornou-se após isso assistente social e constantemente, cara, ele colocava a própria vida em risco para proteger os outros. Antes mesmo de ser lanterna, cara, é um bagulho bem maneiro que o Guy fazia. O Anel não escolheu o Guy por ser perfeito, ele escolheu porque ele nunca desiste, cara. O Guy tem isso, ele jamais desiste. Essa é a característica que definiria toda a sua história, na minha opinião. O Guy Gardner foi o primeiro substituto de Hal Jordan. Pra quem não sabe, o Guy Gardner foi escolhido pro anel para ser a segunda opção caso Hal Jordan falhasse ou morresse, considerado digno o suficiente para portar o anel da Terra, caso Hal Jordan caísse, como eu falei. Mas um acidente o deixou em coma por anos. E quando ele finalmente retornou à consciência, né, quando ele finalmente voltou a si, ele infelizmente encontrou um mundo onde ele havia sido substituído. Isso praticamente moldou a sua personalidade inteira, né? Orgulho ferido, agressividade excessiva e uma necessidade constante de provar seu valor. Mas por trás da arrogância existe algo muito perigoso. Guy Gardner simplesmente se recusa a quebrar. Ele não para. Ele já enfrentou os próprios Guardiões do Universo. Ele é o tipo de cara que não abaixa a cabeça, cara, independente de quem estiver na frente dele. Sabe na cena dos últimos Superman, ele bate de frente com o Superman e fala, pode vir azulão? Esse é o Guy. Ele desafia a autoridade, inclusive os lanternas veteranos dele. Alguns lanternas até ficam com um temor de confrontar o Guy, é zoado. E diferente de muitos membros da tropa, o Guy
não ficou preso a uma única emoção. Ele já dominou múltiplos espectros emocionais. Ele já foi um Lanterna Verde, obviamente, e mais recentemente, se eu não me engano, há uns 15 anos atrás, ele se tornou um membro da tropa dos Lanternas Vermelhos, canalizando pura fúria. Uma força que normalmente, senhores, destrói seus usuários. Sabia disso? Quando alguém vira Lanterna Vermelho, normalmente é irreparável. A pessoa tem que continuar sendo Lanterna Vermelho até o final da vida, ou ele morre. Porque normalmente o anel substitui o coração da pessoa. E ainda assim, na pura força de vontade, ele conseguiu voltar. E também com a ajuda dos Guardiões. Ele não foi consumido pela raiva. O Guy transforma a emoção em combustível, seja qual seja a emoção que ele está usando no momento. Seu poder nunca veio de técnica refinada, como a de John Stewart, nem da liderança natural de Hal Jordan. O poder de Guy Gardner vem da resistência. Pra mim, ele é o maior tanque que os Lanternas Verdes têm. Se você tem Lanternas Verdes melhores, mais poderosos, mais marcantes que o Guy. Mas se você viesse pra perguntar pra mim, Rift, qual é o Lanterna Verde mais tanque que você consegue imaginar? Na minha opinião, é o Guy Gardner. Eu não vejo esse cara parando, cara. Ele sempre levanta sorrindo, pronto pra lutar, pronto pra apanhar. Em guerras longas, aquelas que quebram a mente antes do corpo, o Guy se torna quase algo imparável, cara. Ele não para. Ele é tipo fanático. Enquanto outros lanternas precisam manter calma e foco perfeitos para fazer os seus construtos, né? O Guy prospera no caos. Dor só o deixa mais teimoso. Raiva só o faz ficar mais impulsionado, fortalece ele, afinal ele já foi até um Lanterna Vermelho, né? O fracasso só faz ele querer fazer melhor, porque o Guy Gardner não luta para vencer, ele luta porque não sabe parar. Inclusive, esse cara já atacou o Dr. Manhattan cara a cara, tipo, mano! E em uma guerra de resistência emocional, o Guy Gardner não é apenas um soldado, meus amigos. Como eu mencionei antes, ele é um tanque movido por pura força de vontade. Ele é, pra mim, o Lanterna Verde mais imparável que existe dentro da tropa, pelo menos na Terra, né? Eu não consigo ver realmente você nocauteando o Guy, a não ser que você realmente bata forte pra ele ficar inconsciente mentalmente mesmo. Mas tipo, eu não vejo você derrubando ele no chão e ele ficando no chão, sabe? É uma parada... Esse é o Guy Gardner. Antes da tropa dos Lanternas, antes dos anéis padronizados e antes mesmo da vontade de ser transformada em ciência, existia na Terra um Lanterna Verde. O primeiro dos primeiros. O primeiro personagem na história das HQs a ser chamado de Lanterna Verde foi Alan Scott. Nascido na Era de Ouro dos Heróis há muito tempo atrás, Alan não recebeu seu poder dos Lanternas Verdes de Oa, nem faz parte dos protocolos cósmicos que governam a tropa. O poder dele vem de algo muito mais antigo, muito mais primordial. A Chama Verde, uma força mística. O Alan Scott é diferente dos outros lanternas que tem o poder ligado à ciência, tem o poder ligado à magia. Ele tem o poder ligado a uma própria essência mística ancestral, uma energia que existia muito antes dos Guardiões organizarem o espectro emocional do universo. Essa energia é conhecida como Chama Verde e está intrinsecamente ligada à própria Terra. Enquanto outros lanternas canalizam vontade através de tecnologia alienígena, como Hal Jordan e todo o resto da tropa dos lanternas, Alan Scott canaliza magia pura. E isso muda absolutamente tudo, não é? Afinal, seu anel não depende da bateria central de Oa. Ele não depende de precisar ficar recarregando por aí. Ele não precisa recarregar da mesma forma que os anéis da tropa. Não segue as limitações normais de um anel da tropa. Mas também tem os seus debuffs, né? Ele não tem o computador embutido, não é muito bom para viagem interespacial e assim vai. Mas o seu poder é mais instável, mais imprevisível, mais imprevisível e muitas vezes, muito mais bruto. A energia da Chama Verde responde menos à regra e mais à conexão espiritual de Alan, no caso, com o mundo ao redor dele. Em várias fases das HQs, isso permitiu com que ele operasse em níveis extremamente avançados, que ultrapassavam o padrão básico dos Lanternas Verdes comuns. Não o auge, por favor, né, meus amigos? O auge de um Lanterna Verde é um bagulho muito ridículo. Mas a base, o Alan ultrapassava de formas magníficas. O Alan já manipulou matéria, energia e até mesmo a própria realidade de maneiras que pareciam quase divinas. Já enfrentou entidades cósmicas, entidades místicas e ameaças de nível dimensional praticamente. E forças que sequer pertencem ao mesmo plano de existência que a gente. O tipo de conflito enfrentado pelos Lanternas Verdes espaciais é muito diferente do tipo de conflito que o Alan Scott enfrenta. Enquanto a Hal Jordan protege
fatores da galáxia, Alan enfrentava perigos que existiam entre o mágico e o cósmico, onde força de vontade sozinha não seria suficiente. E justamente por não pertencer à tropa dos Lanternas Verdes, não pertencer totalmente à tropa, né? Afinal, hoje em dia ele tem uma certa ligação com os Lanternas Verdes, até que bem intrínseca. Alan sempre foi um outsider, um lanterna fora do padrão, fora das regras, fora da legislação dos Guardiões, fora da hierarquia cósmica. Mas essa diferença é exatamente o que o torna tão único e tão perigoso também. Porque Alan Scott representa algo que nem mesmo os Guardiões do Universo controlam. Pelo menos não totalmente, né? O poder primordial que existia antes mesmo da ordem cósmica que eles estabeleceram. Ele não é apenas um lanterna verde, ele é o primeiro lanterna. Ele é o símbolo da origem heróica da Terra. Ele é um dos maiores símbolos da Era de Ouro dos heróis. Um elo entre magia, história e o poder cósmico. E é por isso que mesmo entre os guerreiros mais poderosos do universo, os guerreiros escolhidos pelo universo, escolhidos pelos próprios Guardiões, Alan Scott ainda se destaca muito. Não como um soldado da tropa, mas como uma força antiga que nunca precisou dela para brilhar, nunca precisou da tropa. Se Hal Jordan representa coragem, e Guy Gardner representa persistência, e Alan Scott representa a grandiosa Era de Ouro dos heróis, John Stewart representa controle. Controle da mente, controle da emoção e principalmente controle sobre o próprio poder. O John não é apenas um lanterna verde convencional. Ele não é como a maioria dos outros lanternas. Afinal, ele já era um soldado antes mesmo de empunhar um anel verde. Antes de fazer parte da tropa, John Stewart serviu como fuzileiro naval dentro dos Estados Unidos. A disciplina militar moldou sua visão de mundo. Cada decisão tem consequências, cada erro custa vida, meus amigos. E diferente de muitos lanternas por aí que descobrem o poder e a responsabilidade enquanto aprendem a utilizar o anel, a maioria é assim na verdade, né? O John já entendia o que significa responsabilidade muito antes de ser um lanterna, muito antes de receber o anel. Mas existe outro detalhe que torna o John Stewart bastante único. Eu não considero nem bom nem mal isso, mas John Stewart é arquiteto. E isso redefine completamente a forma como ele utiliza a energia verde. Enquanto a maioria dos outros lanternas criam construtos simples, como escudos, armas ou objetos simplórios básicos como lanterna, lunetas, esse tipo de coisa, o John constrói estruturas reais com engenharia funcional, pontos de tensão, distribuição de força e estabilidade real e perfeita, utilizando realmente o conhecimento de engenharia que ele tem. Se um lanterna imagina uma arma, o John projeta o sistema inteiro de cada mínimo detalhe para que a arma atire. Cada construção possui sua lógica estrutural. Ele faz cada mínimo detalhe para que a arma tire. Cada detalhe tem propósito. Cada criação é pensada para durar bastante. Porque o John não apenas imagina, ele projeta. Isso faz com que seus construtos, teoricamente, sejam alguns dos mais resistentes do universo. Apesar disso ser muito subjetivo, porque no final, meus amigos, o que importa é a força de vontade do indivíduo. Então o John pode fazer quantas camadas que ele quiser, mas se o outro Lanterna Verde tiver mais força que vontade que ele, no final o construto do cara vai ser mais forte, né? Mas teoricamente ele pensa como engenheiro, então isso faria, em teoria, os construtos dele ser mais resistentes. Ao longo de sua história, o John Stewart se tornou um dos Lanternas Verdes mais confiáveis já escolhidos pelos Guardiões. Alguém enviado para missões onde falhar normalmente não é uma opção. E seu feito, na minha visão, mais impressionante que eu já vi, que eu já li, mostra exatamente o porquê ele é tão confiável, porque ele é tão durável. Após a destruição de um mundo inteiro, meus amigos, o John participou da reconstrução de literalmente um planeta, molécula por molécula, usando apenas força de vontade, cálculo e concentração absoluta, a um nível que ele jamais exerceu antes. Um nível de precisão mental que poucos seres no universo
seriam capazes de conseguir. Mas o que realmente define Jon Stewart não é apenas poder, no caso. E sim, na verdade, responsabilidade. Ele já carregou o peso da culpa pela perda de um planeta inteiro em seus ombros. E ao invés de quebrar, tornou-se ainda mais disciplinado, mais cuidadoso, mais determinado. E mais determinado a nunca permitir que aquilo acontecesse novamente. Onde outros lanternas lutam, guiados pela emoção, como o Guy Gardner, por exemplo, o Jon luta guiado pela certeza. Ele não é o mais impulsivo. Na verdade, provavelmente ele é o menos impulsivo dos lanternas. Não é o mais carismático e também não é o mais explosivo. Jon Stewart é algo mais raro. Ele é o mais pensativo, aquele que mais reflete quando usa um anel. Possivelmente, ele é o mais confiável quando uma guerra precisa ser vencida com estratégia em vez de força de vontade pura, né? Esperança cega, por exemplo. Quando cada decisão precisa ser perfeitamente analisada, refletida, ele é o cara que você chama. Quando o universo precisa de uma lanterna que não quer e não pode errar, Jon Stewart é o nome que a tropa dos Lanternas Verdes chama e envia. Porque entre todos os Lanternas Verdes, pelo menos todos os Lanternas da Terra, ele não é o mais emocional, não é o mais poderoso, mas ele é o mais técnico. E é, às vezes, precisão absoluta aquilo que salva a vida. Às vezes, precisão absoluta é a forma mais pura de força de vontade que existe. A força de vontade para manter-se consciente, manter-se indo atrás da perfeição, manter-se indo atrás da forma mais eficiente de lidar com cada situação. Essa é o tipo de força de vontade de Jon Stewart. O próximo não começou como uma lenda. Kyle Rayner começou como o último. Após a queda da tropa dos Lanternas Verdes, quando os Lanternas haviam sido praticamente eliminados e a esperança do universo parecia extinta, restava apenas um anel e uma escolha desesperada. Kyle Rayner, um artista, não um soldado, não um piloto, nem mesmo um guerreiro treinado por mínimo que fosse, mas sim apenas alguém com a capacidade de imaginar além das táticas. E foi exatamente isso que salvou o universo, porque enquanto outros lanternas como Jon Stewart ou Sinestro, ou quem quer que seja, pensavam em termos de combate ou estratégia pura, Kyle Rayner pensava em possibilidades infinitas. Como artista, sua mente não tinha limites estruturais. Seus construtos não eram apenas lógicos ou funcionais como os de Jon Stewart, por exemplo. Eles eram criativos, imprevisíveis e constantemente evolutivos. Onde outros viam energia sólida, Kyle via criação. Mas carregar sozinho o legado dos Lanternas Verdes, o legado inteiro da tropa dos Lanternas Verdes, mudou algo dentro dele. Kyle não apenas preservou a chama da tropa, no futuro ele acabou levando ela além, muito além. Eventualmente, Kyle se tornou o próprio Ion, a própria entidade viva da força de vontade. Uma manifestação física, cósmica do poder verde em sua forma mais pura. Não apenas um usuário do Anel Verde, mas a própria força de vontade personificada. A própria energia que alimenta todos os Anéis Verdes. Nesse estágio, o Kyle operava em uma escala quase incomensurável, incompreensível, manipulando energia em níveis universais, capaz de recriar planetas pensando praticamente e enfrentando ameaças que ultrapassavam conflitos comuns entre heróis. Nessa época, Kyle Rayner era um deus praticamente. E ainda assim, essa não foi sua forma final. É que nem o Frieza, essa não é nem mesmo minha forma final. Kyle Rayner realizou algo que nenhum outro lanterna jamais havia conseguido plenamente, pelo menos. Ele dominou todo o espectro emocional. Vontade, medo, raiva, esperança, compaixão, amor e avareza. Todos os espectros emocionais equilibrados. Todos e cada emoção do universo se tornou um
no corpo de Kyle Rayner, tornando assim Kyle Rayner o próprio Lanterna Branco, canalizando a soma completa das forças emocionais da existência. O resultado foi um poder próximo a um divino, um poder incomensurável e incompreensível para meios normais. Kyle não estava mais limitado a uma única emoção. Ele compreendia o equilíbrio entre todas elas. Ele era o aspecto vivo da vida. Enquanto outros lanternas dominavam a vontade, Kyle compreendeu a própria existência, a própria natureza da vida. Ele manipulou todos os espectros. Ele se tornou algo incompreensível e incomensurável dentro do universo dos lanternas. Algo que coloca seu poder em um patamar quase inacreditável dentro da DC. É um bagulho absurdo mesmo. É só vocês lembrarem o quão poderoso e ridículo os heróis viraram quando viraram Lanterna Branco dentro da saga da Noite Mais Densa, né? Mas o mais impressionante não é o poder bruto, é o caminho. Kyle Rayner começou como o homem menos preparado para ser um Lanterna Verde. Possivelmente muitas pessoas julgariam o Guardião que deu o anel para um artista no meio da rua, né? E no final, ele terminou como um dos seres mais poderosos a empunhar a luz. Uma prova viva de que força de vontade não nasce pronta. Ela evolui, ela aprende, ela transcende. E mesmo depois de alcançar níveis quase divinos, se não divinos, porque o Lanterna Branco é realmente algo meio caralho, sabe? Ainda existe alguém que representa o verde em sua forma mais absoluta, e não é a Kyle Rayner. O Lanterna que definiu o que realmente significa a vontade inquebrável. Se Kyle Rayner virou Aeon, o próximo Lanterna supera Aeon. Só existe um Lanterna que definiu o que significa possuir vontade inquebrável. Existem grandes lanternas verdes, existem lanternas poderosos, mas existe apenas um Hal Jordan. O homem que definiu o que significa usar um anel verde. Hal não foi apenas escolhido pela tropa dos Lanternas Verdes, ele redefiniu o padrão de quem merece estar nela. Piloto de testes da Força Aérea Americana, Hal Jordan vivia todos os dias enfrentando o medo em sua forma mais pura. Voar máquinas experimentais, máquinas que poderiam literalmente explodir com ele dentro a qualquer momento. Ou seja, significava aceitar que em qualquer missão poderia ser a última dele. E é exatamente por isso que o Anel escolheu esse cara, porque a força de vontade não é a ausência do medo, é avançar apesar dele. Desde o início, Hal demonstrou algo que nem mesmo os Guardiões do Universo previram: uma capacidade absurda de superar limites impostos pelo próprio Anel. Vocês têm noção, Hal Jordan conseguia quebrar as próprias regras do Anel do Lanterna Verde na pura força de vontade. Onde as lanternas seguiam regras, Hal quebrava barreiras. Onde outros recuavam, o Hal avançava. Ele enfrentou deuses cósmicos, entidades universais e ameaças capazes de destruir realidades inteiras. E repetidamente fez o impossível, apenas porque se recusava a aceitar derrota. Esse cara é o Hal Jordan. Mas o verdadeiro motivo de Hal Jordan ser diferente aparece quando ele cai. Porque Hal Jordan não é grande apenas quando vence, ele é grande até quando ele falha. Cara, vocês têm noção disso? Consumido pela dor e manipulado pelo medo, Hal Jordan se tornou Parallax, um dos eventos mais marcantes, mais devastadores e mais bem escritos da história dos quadrinhos, não só dos Lanternas. Um momento sombrio que poderia ter encerrado sua lenda de uma forma sombria. Mas Hal Jordan fez algo que poucos personagens teriam a capacidade de fazer.
pouquíssimos personagens nos quadrinhos conseguiriam fazer. Ele pode ter matado a tropa de Lanterna Verde inteiro, ele pode ter executado os amigos dele sem dó, mas ele voltou e se redimiu, e foi ali, além. Hal chegou a se tornar o próprio Espectro, o espírito da vingança de Deus, provando que sua alma era forte o suficiente, não apenas para carregar a vontade dele, mas também para carregar a vontade de Deus, mas também para o julgamento cósmico. E mesmo depois de tudo isso, quando retornou ao Anel Verde, algo ficou claro para todo o universo. Hal Jordan não é o mais poderoso por causa do Anel. Hal Jordan não é poderoso por causa do Anel. O Anel é poderoso por causa dele. Cara, eu fico animado falando desse personagem. Esse personagem é muito... Enquanto o Caio transcendeu a vontade, enquanto o John aperfeiçoou ela, tanto faz. Enquanto o Guy resistiu através dela, e até mesmo enquanto o Alan representou a sua origem, a sua forma mais heróica, digamos assim, Hal Jordan é a forma mais pura de força de vontade em ação. Ele não depende de virar um deus cósmico como o Kyle Rayner para ser um símbolo da força de vontade. Ele não precisa de equilíbrio perfeito, não precisa de cálculo absoluto, não precisa de magia ancestral dada por outros. Hal simplesmente decide que vai vencer. Vocês têm noção disso? Ele não é quando o Hal decide que vai vencer, ele vai vencer. E um universo cedo ou tarde cede a pura força de vontade que esse personagem tem. Porque no fim das contas, a maior habilidade de Hal Jordan nunca foi construtos gigantes ou derrotar entidades cósmicas. Hal Jordan, a maior habilidade de Hal Jordan é inspirar aqueles à volta. A força de vontade dele não é só dele, ele inspira as outras pessoas à volta dele a ter essa mesma força de vontade. Ele inspira esperança, ele inspira os outros a nunca pararem, a sempre resistirem ao medo. Ele é o Lanterna que lidera quando ninguém mais acredita que é possível vencer. Ele pode não ser o cara que dá ordens para outros Lanternas, mas ele é o cara que tá na liderança, na vanguarda quando o medo tá presente. Ele é o homem que você manda quando você precisa de alguém para parar o impossível. Ele acelera em direção a ele. Existe um motivo curioso para ele não receber hoje o mesmo destaque constante de outras épocas, infelizmente, meus amigos. Já pararam para pensar como Hal Jordan representa literalmente tudo que as grandes mídias e cultura internacional de entretenimento odeia? Pensem bem, meus amigos, Hal Jordan é um homem branco, hétero, piloto de avião, pegador a um nível extremo e do modo mais babaca, porque ele não vai atrás das mulheres. As mulheres vão atrás dele, ele nunca se esforça pra isso, cara. Ele não é o tipo pegador, tipo um Johnny Storm da vida. Ele é o tipo de homem que atrai as mulheres só porque ele está perto, só por ser quem ele é. Ele não é o tipo de pessoa que fica o dia inteiro correndo atrás de mulher. As mulheres se apaixonam por ele ser quem ele é. Meus amigos, infelizmente, o maior Lanterna Verde da história, o verdadeiro e não o forçado, empurrado goela abaixo de nós, fãs da DC, jamais provavelmente vai voltar a ser o que ele deveria ser. Ser o centro das atenções, ser o verdadeiro, único Lanterna Verde principal da DC. Claro, os outros personagens também merecem atenção, mas esse cara é o protagonista. Esse personagem aqui é lendário, é absurdo, merece muito. Ele é lendário, ele merece. Por ele ser quase um símbolo do que a empresa do entretenimento odeia hoje em dia, acho que só odiariam ele mais se ele fosse ruivo, inclusive. Ficou muito triste. Eu fico muito triste da forma absurda de desrespeito como eles tratam Hal Jordan hoje em dia. Vocês não têm noção o quanto me enfurece, o quanto me... Cara, meu sangue até gelou pensando nessa merda agora. Um ótimo exemplo do nível de desrespeito que eles têm com o Hal Jordan é o fato que botaram ele, o Lanterna Verde, um dos Lanternas Verdes, se não o Lanterna Verde mais poderoso da história, para apanhar de dois parademônios. Dois parademôniozinhos, tropa de chão do Darkseid, na merda do universo antigo animado da DC. Colocaram ele para sofrer e ficar com medo do Kal-El, do Clark. O Hal Jordan com medo, tá? Com certeza,
Confia, ok, né? Pra quem não sabe, o Hal provavelmente é o meu quarto personagem favorito da DC. Ele só fica atrás do Superman, que é meu top 1 indiscutivelmente, do Flash Reverso e do Darkseid, que pra mim Darkseid é o melhor vilão já escrito na história. Então, cara, eu fico muito triste, pra baixo e irritado, vendo o jeito que massacraram o meu garoto Hal hoje em dia. Porque, caraca, cara, botaram o Lanterna Verde mais lendário da história pra apanhar pra 2 parademônios. É absurdo demais, é um desrespeito, é um bagulho zoado, é absurdo em qualquer forma. Não tem uma justificativa possível pra isso, mas eu espero que eu tenha conseguido te entreter e te apresentar um pouco mais de todos esses personagens maravilhosos que são os Lanternas Verdes, mas principalmente do Hal Jordan, porque o Hal Jordan tá merecendo, senhores. Ele merece ser conhecido pelas pessoas. Ele é o maior Lanterna Verde já existente. Ele é o símbolo do que significa ser um Lanterna Verde. Foi a partir dele que todos os outros foram criados. Mas, de qualquer forma, eu espero que eu tenha conseguido realmente apresentar um pouco mais desses personagens maravilhosos que são os Lanternas Verdes. Possivelmente, inclusive, os heróis mais subestimados da DC. Principalmente por conta das animações, meus amigos. Porque vocês não têm noção do quão poderoso é um Lanterna Verde padrão. Não tô nem falando dos ápices, não tô nem falando da galera que eu tô falando aqui hoje no vídeo. Só dos padrões. Só dos buchas de canhão, praticamente. Porque, senhores, vocês sabem o quão absurdamente forte é um membro da tropa dos Lanternas Verdes? Tipo, vocês sabem que cada mínimo Lanterna Verde, do mais fraco até o mais poderoso, de mínimo, tem a capacidade de patrulhar por conta própria um setor inteiro do universo. Vocês sabem o que isso significa? Vocês sabem o que significa um setor do universo? Simplesmente quer dizer que um único lanterna consegue manter em ordem milhares e milhares de galáxias. Então, né? E vocês não fazem ideia do quão absurdamente poderosos são os Lanternas Verdes. Eu dei uma base, agora que eu falei que um setor são galáxias inteiras, vocês devem estar começando a abrir a cabeça, mas... cara... é muito forte. É muito forte mesmo. Então me diz aí embaixo, qual Lanterna Verde é seu favorito? Qual o seu personagem favorito dos Lanternas Verdes? Pode ser humano, não precisa ser humano, pode ser o Sinestro, por exemplo. Mas de qualquer forma, eu espero realmente ter te entretido até aqui, ter te informado mais sobre esses personagens incríveis. E eu espero que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.